Noite, nós temos meditado na série de Salmos, dos Cânticos dos Peregrinos, que nos ensinam acerca de como é a vida do crente peregrino nessa terra. Nós vamos hoje dando continuidade ao Salmo de número 123. Então, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 123, onde nós leremos a palavra de Deus. É um salmo muito curto, são apenas 4 versículos que nos ensinam aí. Salmo de número 123. A Escritura Sagrada nos diz assim, irmãos: Cântico de romagem. A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos orar nesse momento e vamos meditar nesta porção da palavra. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai bendito, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia para a compreensão da mesma. Te pedimos, ó Deus, que pela Tua palavra nós sejamos confrontados e limpos do nosso pecado, Senhor, pois só a Tua palavra pode fazer isso por nós. Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra também possa nos dar a esperança genuína, a esperança verdadeira que não falha, que é a esperança que colocamos em Teu Filho Jesus. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos, lança luz sobre as trevas da nossa mente, do nosso coração. E nós Te pedimos, ó Deus, desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra, que aqui está diante de nós. É assim que nós oramos Te pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, parece uma loucura aquilo que eu vou perguntar aos irmãos, mas você já agradeceu ao Senhor pelo privilégio de ter nascido neste país chamado Brasil, de morar neste país, este país que é um dos mais corruptos e mais violentos do mundo, este país que de fato tem muitas necessidades, este país que de fato, quando nós olhamos de um modo todo especial para aqueles que nos governam, eu não estou falando só do tempo presente, estou falando de algo histórico que há décadas permanece na história do nosso país, em que nós estamos de fato repletos de homens que governam muito mal o nosso país. E não é de hoje. O que graça na cultura política do nosso país não é outra coisa senão a corrupção. A corrupção, de fato, tem sido algo histórico no contexto do nosso país, e isso é algo lamentável. E você pode estar se perguntando, por que o pastor disse então que é um privilégio nascer num país como esse? Porque ao vivermos num país como esse, isso deve nos colocar de joelhos na presença de Deus. Ao menos deveria nos colocar constantemente de joelhos na presença de Deus e de um modo correto olharmos para qualquer coisa que venha dos homens com desconfiança, porque de fato o que nós encontramos na história do nosso país, que é eivada de corrupções e de tantas mazelas, é exatamente aquilo que já está comprovado primeiramente pelas Escrituras, mas também a história do nosso país comprova isso. Nós não podemos confiar em homem nenhum, não podemos confiar em qualquer ser humano, não podemos colocar o nosso coração de confiança em qualquer coisa que venha da parte dos homens, pois, como eu disse, a corrupção, por exemplo, é algo cultural na política do nosso país. Como dizia a letra de uma canção de uma banda que não existe mais, aliás, um grupo de presbiterianos também, a banda Fruto Sagrado, de uma das suas músicas, que dizia que resumia muito bem o que é a história do Brasil: é escândalo após escândalo, humilhando uma nação, a morais inescrupulosos e viciados pelo poder.
Resume muito bem o que é a trajetória e a história política do nosso país. E essa lamentável característica daqueles que nos governam, como eu disse, não é de hoje. Não adianta você olhar para os governos que estão aí agora. Estou falando de histórico de décadas. Eu me lembro que a minha querida mãezinha já dizia, desde que eu nasci, o Brasil já era assim. Ela dizia sempre isso, quando eu nasci, o Brasil já era assim, corrupto, quebrado, né? E o brasileiro não vive, ele sobrevive. Parece que o nosso país é de fato, como diziam os antigos cantores das músicas populares do Brasil das décadas de 80, o Brasil é o país do futuro. De um futuro que nunca chega. De um futuro que não chega nunca. E a eleição após eleição, lá está o brasileiro depositando seu voto, muitas das vezes confiante que aquele governo ou que aquele governante vai fazer alguma coisa significativa para o nosso povo. E ele se mostra mais do mesmo. Ele se mostra exatamente a mesma coisa, porque essa é a história do nosso país. Infelizmente, é isso que nós temos como trajetória como povo brasileiro. E aqui neste país estamos nós, povo do Senhor Deus, crentes, jogados, exilados nesse país corrupto, no meio de toda essa balbúrdia, no meio de toda essa corrupção, nós infelizmente estamos aqui. E eu me refiro não àqueles que se travestem de crentes, não àqueles que usam uma capa de crente ou de piedade, não, eu estou falando de crentes verdadeiros, crentes que de fato choram no seu coração ao ver a lástima do país que nós nos encontramos. Diante de todo esse quadro, eu pergunto a nós como crentes, será que ainda olhamos com esperança neste país para qualquer coisa que os homens venham nos oferecer? Será que nós ainda temos esperança em algum dos homens que venham com as suas promessas ou alguma coisa nesse sentido? Meus irmãos, eu creio que a palavra de Deus nos manda ir em sentido contrário. Pelo contrário, o texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler nos fala acerca também de um povo oprimido. Resumidamente, o que nós temos aí no Salmo 123 é o resumo da história de um povo humilhado que está farto de afrontas, que está farto de ser humilhado. O Salmo 123, que também é um destes cânticos de peregrinação, ou um desses cânticos de romagem, e que, portanto, nos ensina muito acerca do que significa caminhar nesta terra no meio da corrupção ou no meio dos corruptos, ele foi escrito exatamente num contexto de grande opressão. Existem pelo menos duas possibilidades que os estudiosos discutem acerca do contexto por trás desse texto. Alguns dizem que talvez esse texto tenha sido escrito no período de Esdras e Neemias, quando o povo de Deus então volta a Jerusalém depois do cativeiro, e eles querem reconstruir os muros de Jerusalém. Depois você pode ler na sua casa os livros de Esdras e Neemias, e ali nós encontramos inimigos que querem impedir que os muros de Jerusalém ou que a cidade do Senhor seja reconstruída, como é o caso daqueles cidadãos chamados Sambalate e Tobias. Eles aparecem nesse livro, tentando impedir e zombando do povo de Deus. Quando o povo estava construindo os muros de Jerusalém, ele dizia: olha, isso aí não vai dar em nada. Uma raposa encostar sua cauda nesse muro, ele cai. Eles falavam exatamente assim, zombavam do povo de Deus. Alguns acreditam que este salmo foi escrito nesse contexto, e que por isso o povo de Deus estava farto da zombaria, do escárnio daqueles inimigos do povo de Deus. Mas um outro possível contexto em que esse livro pode ter sido escrito foi o contexto do cativeiro babilônico, em que o povo de Deus se viu humilhado por uma nação estrangeira que veio sobre eles, Nabucodonosor, que veio sobre Jerusalém, tirou eles da sua terra, levou-os para uma terra estranha, e ali o povo de Deus amargou 70 anos no cativeiro sob o poder dos caldeus. De fato, foi um período da história do povo de Deus muito nebuloso, muito triste e trágico. É isso que nós encontramos. E particularmente aqui, irmãos, já que é nosso dever tomar um posicionamento, eu creio que este é o contexto original deste Salmo 123. Foi um contexto exatamente em que o povo de Deus estava no cativeiro, sob as mãos de uma nação estrangeira, de homens poderosos, que se achavam donos de todas as nações e assim humilhavam os povos que estavam sob sua mão.
debaixo da sua mão, e Israel estava debaixo da sua mão, e humilhava aquele povo de toda sorte. E esta porção da palavra de Deus nos exorta ou nos ensina exatamente o que é o contexto do coração de um homem que não teme a Deus quando ele chega no poder, e o que ele faz com aqueles que estão debaixo do seu domínio. Esse texto deve nos ensinar muito, irmãos, a nós olharmos com esperança para o Senhor, a recusarmos qualquer esperança que venhamos a depositar nos homens, mas olharmos para o Senhor como sendo a nossa única esperança. Eu quero falar com os irmãos sobre isso nessa noite, sobre a nossa esperança quando os maus dominam. É isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, sobre a nossa esperança quando os maus dominam. E esse texto nos ensina duas verdades aqui, irmãos. Em primeiro lugar, quero destacar aí o domínio e o poder dos homens deste mundo, daqueles que governam este mundo. O salmista, observe aí nos versos 3 e 4, ele clama por misericórdia do Senhor por causa de uma opressão em que eles estão sofrendo. Diz aí o verso 3 e o verso 4, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. E a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à vontade e do desprezo dos soberbos. O salmista diz de um modo muito claro que aqueles que estão sob o poder deles, eles são desprezadores, eles são escarnecedores, isto é, são zombadores e são, acima de tudo, soberbos. E por que eles se trajam desta maneira? Por que eles se posicionam desta maneira? É claro, por causa do seu poder, por causa daquilo que eles têm em suas mãos, mas de modo que uma das características que o salmista coloca aí no verso 4 é que eles estão à vontade. Eles se sentem livres de fazer tudo aquilo que eles desejam fazer, oprimindo seus semelhantes, porque eles têm a plena convicção, por causa do seu poder, de que nada irá lhes acontecer. Eles agem livremente, eles estão à vontade, porque eles têm certeza da impunidade. Parece um país que a gente conhece, né? Eles têm certeza da impunidade, eles têm certeza de que nada irá lhes acontecer, então eles agem livremente, do modo como eles querem. Como eu disse, meus irmãos, esse, eu creio era o contexto em que o povo de Deus vivia no cativeiro babilônico. O povo de Deus se viu expulso da sua terra, obrigados a viver numa terra estranha, debaixo do domínio de um povo estrangeiro, de uma língua estranha, em que o povo de Deus se via completamente desarmado ali, se via completamente sem reação alguma, levados, obrigados ali. Como é que era o cativeiro babilônico? Como é que o povo de Deus era tratado no cativeiro babilônico? Se você olhar comigo aí, vamos ali no Salmo 137. O Salmo 137 é um salmo que expressa muito bem qual era o sentimento do povo de Deus no cativeiro da Babilônia. Todo ele, mas eu quero ler do verso 1 ao 4, o Salmo 137, do verso 1 ao 4, um pouquinho mais à frente. Quero que nós prestemos muita atenção acerca do que era o sentimento do povo de Deus no cativeiro da Babilônia. Diz assim a palavra de Deus, no verso 1 ao verso 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar canto do Senhor em terra estranha? Observe aí o contexto do salmista que está lá no cativeiro babilônico. Ele se vê longe da sua terra, com saudade da sua terra, sofrendo daquilo que nós conhecemos como banzo, que é a saudade da sua terra natal, longe da casa do Senhor, longe da presença ali do povo de Deus em Jerusalém. E ainda os estrangeiros que os levaram para o cativeiro ainda diziam assim: aí, canta algum louvor agora, nós queremos que vocês se alegrem. Fazia parte do pacote de humilhação que aqueles povos, não somente babilônios, mas assírios também costumavam fazer isso. Fazia parte do pacote de humilhação. Quando eles levavam o povo cativo, eles diziam: bora, a gente quer todo mundo feliz agora.
Todo mundo feliz. Vocês não gostam de cantar louvores ao seu Deus? Canta aí, louvor ao seu Deus. Cantai-nos algum dos cânticos de Sião. O povo se via completamente humilhado naquela situação. Era exatamente o que fizeram com Israel quando eles foram levados para o cativeiro. Ou seja, meus irmãos, o que nós encontramos aqui é exatamente o que está de acordo com o Salmo 123, onde o que impera ali é o desprezo, é o escárnio, é a zombaria por aqueles que estão debaixo do seu poder, ali do seu poderio. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versos 25 e 26, ele nos mostra que essa é a característica dos governantes deste mundo. Nos versos, eu vou ler, os irmãos não precisam, lá nós conhecemos essa passagem. Lucas capítulo 22, no verso 25, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, que os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. E a ideia de domínio que Jesus fala em Lucas 22, 25, é aqueles que de fato usam do seu poder, usam do seu status, usam da sua posição, não para trazer benefício ao povo, mas para justamente tê-los debaixo do seu controle. E Jesus ele se volta para os seus discípulos e diz no verso de número 26, mas vós não sois assim. Como é que é o governo na igreja de Deus? Ele vai dizer, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. O padrão de liderança de Jesus é de um servo. Infelizmente, os governantes deste mundo, eles gostam de ser servidos. Eles não servem ao povo. Eles gostam de serem servidos e, de fato, se fazem servir e valer dos impostos que pagamos, se fazem valer daquilo, da miséria do povo, se fazem valer de tanta coisa, de tantos abusos. O que nós encontramos é exatamente o roubo, a corrupção, a pilharia, tudo isso daí para o benefício desses homens. Porque esta é a característica dos governantes deste mundo, daqueles que amam ao poder, eles amam o poder, eles amam a glória deste mundo. Eles gostam de serem reconhecidos pelos homens. Eu acho interessante que no Evangelho nós encontramos Jesus zombando do governante. Lembra daquela passagem que o Senhor Jesus ele pede uma moeda, né, e diz, de quem é Efígias essa moeda? É de César. Então dá para ele o que ele quer. O que Jesus está fazendo é zombar de César e dizendo, olha, ele quer o ouro, a prata, as coisas deste mundo, ele vai ter. E dê para ele isso, porque essa é a glória dele, esse é o quinhão que ele vai receber, e a única coisa que ele vai ter. Ele não receberá no mundo por vir a glória eterna, mas é isso que ele quer, dar a César o que é de César. Vocês preocupem-se em agradar ao Senhor, dê a Deus o que é de Deus. É isso que Jesus está fazendo, ele está zombando de César ali, é isso que ele está fazendo. Meus irmãos, o que é interessante é que todo este contexto de opressão, todo este contexto de humilhação, de povos humilhados, sob a mão de homens poderosos, sob a mão de homens que se acham donos de outros seres humanos, isso não é novo, isso faz parte da história da humanidade. A história da humanidade é eivada de vergonhas tais como estas, e isso é tão antigo que o autor de Eclesiastes, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá, olha o que o autor de Eclesiastes diz lá, no capítulo 4, abra sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes, no capítulo 4, mas não desmarque o Salmo 123, Eclesiastes no capítulo 4, nos versos 1 a 4, Eclesiastes capítulo 4, do verso 1 a 3, Eclesiastes capítulo 4, verso de 1 a 3, o autor de Eclesiastes ele vai dizer assim, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem, porém mais que uns e outros tenho por felizes aquele que ainda não nasceu, e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Olha o que o autor diz aí, que ele já naquele tempo ele contemplava e via
as lágrimas dos oprimidos e sem ninguém que pudesse consolar, sem nenhuma esperança, e viu a violência na mão dos seus opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Essa é a história da humanidade. Essa é a história do coração do homem que muitas das vezes chega ao poder e se coloca num lugar de divindade ou como dono de outros seres humanos. O Salmo de número 73, no verso 6, afirma que estes tais, eles se vestem da violência como um manto e usam a soberba como um colar em seu pescoço. Eles gostam disso. Eles gostam disso. Eu poderia citar inúmeros exemplos na Escritura e na história de homens que fizeram isso. Desde a nossa história mais recente até a mais antiga, mas eu acho que uma das mais emblemáticas que nós encontramos na Escritura, os irmãos não precisam ir lá, mas está registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, nos versos 10 a 13, quando um homem, o rei da Assíria, chamado Senaqueribe, este homem ele está às portas de Jerusalém. Senaqueribe, é claro, uma personagem histórica. Existe até mesmo num museu uma grande pedra chamada Estela de Senaqueribe, que foi encontrada há muitos anos atrás, e que lá está registrado esse episódio que a Bíblia narra, comprovando a veracidade das Escrituras. Apesar de que a gente não precisa de comprovação arqueológica, nós simplesmente cremos que a Bíblia é a verdade. Mas existe esse relato, esse mesmo relato que a Bíblia relata, que diz que quando Senaqueribe esteve às portas de Jerusalém, ele relata nessa estela. E ele diz lá que ele aprisionou Ezequias, o rei Ezequias, rei sobre Jerusalém, rei de Judá, como um passarinho numa gaiola. Assim, Senaqueribe registrou. Ele só não registrou o que aconteceu depois, é claro, né? Nenhum rei quer deixar o rastro da sua perda de glória ali, né? Da sua vergonha que ele passou depois. Mas Senaqueribe, rei da Síria, quando ele chega às portas de Jerusalém, e ele cerca Jerusalém, ele manda uma carta ao rei de Judá, que está dentro de Jerusalém, que era o rei Ezequias. E diz a palavra de Deus de modo muito claro, quão soberbo aquele homem agiu, ao dizer na carta, olha, não se engane, Ezequias, você vai cair sobre minhas mãos. E não confie você no seu Deus, porque nenhum Deus pode livrar da minha mão. Ele mandou essa carta dizendo exatamente isso. Olhem para os outros povos, Ezequias, olhem para os outros povos. Eles tinham seus deuses, eles tinham suas divindades, e tanto eu como os meus pais tomaram o poder deles, tomaram e dominaram sobre eles. Não se engane, Ezequias, você vai cair também. Nós conhecemos a história. Numa noite só o anjo do Senhor passou com a sua espada e matou todo o exército de Senaqueribe. Isso aí Senaqueribe não coloca na sua estela, né? Porque nenhum rei quer deixar uma memória vergonhosa do seu passado. Mas ele registra na estela de Senaqueribe que ele chegou às portas de Jerusalém e aprisionou a Ezequias como um pássaro numa gaiola. Isso aí Senaqueribe registrou. Meus irmãos, isso tudo é para mostrar que assim é o coração daqueles que governam neste mundo. O coração dos homens que governam este mundo é exatamente assim. São corações soberbos. São corações que confiam em si mesmos. São corações que amam o poder, que confiam na sua força, que confiam na sua influência e que por causa disso, por se sentirem seguros, achando que nada vai lhes acontecer, eles se acham no direito de humilhar, de dominar sobre povos de maneira totalmente opressora. E é por isso que o salmista, volta lá para o Salmo 123, se você está em outra passagem. E é por isso que o salmista, ele está clamando aí no verso 3 e no verso 4, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque ele está experimentando isso. Pois estamos sobremodo fartos de desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à vontade, isto é, daqueles que acham que nada vai acontecer com eles, e eles agem livremente na sua corrupção, e do desprezo dos soberbos. Queridos irmãos, é exatamente assim a característica daqueles que governam este mundo tenebroso em que nós moramos. Nós não podemos confiar em nenhum dos homens que governam sobre a terra. Nenhum. Não podemos confiar nos homens que governam sobre a terra.
Pois o que nós devemos esperar, como certeza de que receberemos, e nós brasileiros já devíamos ter aprendido isso, há muito tempo atrás. O que nós devemos esperar daqueles que governam este mundo, que estão no poder, é a humilhação, é a opressão, é o escárnio, é a soberba. O escárnio que se mostra numa saúde pública que nunca fica bom. O escárnio que se mostra na má governança do nosso país de um modo geral. Eles fazem tudo isso livremente, porque eles acham que se acham acima da lei. Em nosso país o que reina, nós sabemos, infelizmente, é impunidade. Eles estão seguros por causa disso. Eles são os donos da lei. A lei está sempre do lado deles. E é lamentável, irmãos. É lamentável que seja assim no nosso país. E assim nós devemos nos lembrar das Escrituras, daquilo que a palavra de Deus nos diz. Se nós não podemos confiar nos homens, se nós não podemos olhar para aqueles que governam com qualquer confiança, para onde nós iremos olhar então com esperança? A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 29, verso 26, o seguinte: muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Está lá em Provérbios 29. Provérbios 29 e 26 devia ser aquele decalque em ano de eleição que todo crente devia colocar no seu carro. Ao invés de colocar o decalque do seu candidato, colocasse o versículo Provérbios 29 e 26. Muitos buscam o favor daquele que governa. Muitos esperam naquele que governa, mas para o homem, a única certeza de justiça vem do Senhor. É do Senhor que vem. Portanto, ao olharmos para este Salmo 123, nós encontramos uma segunda verdade que este Salmo nos ensina aí, e de modo muito claro que está presente aí, que a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. O salmista, ao contemplar toda essa situação que eles estavam passando de maneira muito viva, debaixo do poderio de uma nação estrangeira e poderosa, que eles não tinham chance nenhuma, ele é lembrado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus em seu coração. Esse peregrino, ele é lembrado disso. Ele diz aí no verso 1 e no verso 2 o seguinte: a ti que habita nos céus, eleva os olhos, então. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Até que se compadeça de nós. Meus irmãos, o peregrino aqui, ele se coloca como deve ser todo aquele crente de verdade no Senhor. Ele se apresenta e se coloca como um servo do Senhor. Assim como o servo está olhando fixamente para as mãos do seu Senhor e a sua serva para as mãos da sua senhora, ele diz: assim nós olhamos para o Senhor. Ou seja, o que é a ideia de olhar para a mão? O servo, ele é aquele que ele ficava ali ao lado do seu senhor. É a figura, uma figura que nós não conhecemos, né? Mas de um escravo que tinha um senhor sobre si, em que ele ficava constantemente ao lado do seu senhor e ele olhava fixamente para as mãos do seu senhor, porque o seu senhor não precisava dizer palavra alguma. Com uma mão ele dizia: vai, e ele vai. Ou então pega tal coisa, ele pega. As mãos do Senhor é aquela que determina exatamente aquilo que ele vai fazer, aquilo que o servo deve fazer, ou ele aguarda o agir das mãos do Senhor. Na verdade, os gestos das mãos do Senhor, no caso aí, era algo que podia mudar todas as situações. Era essa a ideia do salmista aí. Ele sabe, irmãos, o peregrino que compôs este salmo, que está ali no cativeiro babilônico, ele sabe que é das mãos do Senhor que vem o livramento. Porque ele conhece a história de Israel, ele conhece a história do mover de Deus sobre o povo de Deus, e parece que, creio eu, que o peregrino está se lembrando de como Deus agiu quando tirou o povo do cativeiro lá ou da escravidão do Egito. Foram 400 anos de humilhação, de escravidão, sob o poder de uma nação estrangeira. Não tem como não lembrar, ele está no cativeiro babilônico agora, séculos depois. Mas ele olha para trás e diz: como é que Deus agiu lá no Egito?
Como é que Deus tirou a nós, os nossos antepassados, daquela escravidão horrível e humilhante que nós vivíamos no Egito? As mãos do Senhor fizeram isso. Lá no livro de Êxodo, se é que a gente pode revisitar essa história, eu queria que nós revisitássemos, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 13, olha aí comigo, livro de Êxodo, mas não desmarque o Salmo 123, no livro de Êxodo, no capítulo de número 13, olha aí o verso 1 ao 3, o verso de 1 ao 3, Êxodo capítulo de número 13, no verso 1 ao 3, está escrito assim, irmãos: Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito. Olha, se puder desligar isso aqui é melhor, tá? Prefiro que desligue, tá? Se quiser desligar o microfone também, para mim tá tranquilo, tá bom? Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Olha o que ele diz no verso 3 aí. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Ele diz aí a primeira vez, foi a mão forte do Senhor quem tirou o povo, a nação do Egito. Verso 8 e verso 9, olha ali no mesmo capítulo. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto o que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. E nos versos 14 e no verso 16 isso é repetido novamente. Verso 14 diz aí: quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. E o verso 16: isto será como um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Essa temática da mão forte do Senhor tirando o povo de Deus da escravidão do Egito vai se repetir por praticamente todo o Pentateuco. É a mão do Senhor quem tirou o povo de Deus. O Salmo 144, do verso 1 ao 3, repete de novo e diz novamente: foi a destra do Senhor, a mão forte do Senhor quem tirou o povo da escravidão e do estado de humilhação em que eles se encontravam. Não é por acaso que os profetas do Senhor em tempos maus, como é o caso do profeta Jeremias que foi levado para o cativeiro babilônico, profeta Jeremias que profetizou o cativeiro babilônico e ele mesmo experimentou o cativeiro babilônico, foi levado com o povo de Deus para lá. Quando ele ora ao Senhor, já no cativeiro, ele se lembra daquilo que Deus fez no passado. Ele diz o seguinte em Jeremias 32, verso 21, ele diz: tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. Eu creio que é isso que o peregrino está olhando ali. Quando ele olha para a afronta que eles estão passando, ele se lembra das mãos do Senhor. Foi a tua mão, Senhor, que nos tirou do Egito. Foi o teu braço poderoso que nos tirou do Egito. Foi o teu mover quando milagrosamente tirou o teu povo debaixo da opressão daquele povo estrangeiro, daquela nação que nos oprimia. E agora ele está novamente aqui, agora com os olhos fitos nas mãos do Senhor, esperando o agir de Deus, esperando o agir do Senhor. Meus irmãos, é isso que os crentes fazem em tempos de desesperança que vem dos homens. É isso que os crentes devem fazer em tempo de calamidade, de opressão, em tempo de impunidade, em tempo de corrupção, das injustiças. Os crentes, eles olham para as mãos do Senhor, eles levantam os seus olhos ao Senhor e esperam no Senhor. O texto que nós lemos de Lucas 18, nos versos 7 e 8, em que o Senhor Jesus nos conta aquela parábola do juiz iníquo, ele fala de modo bem claro de que do Senhor vem a nossa justiça. Se nós queremos justiça, nós devemos olhar para o Senhor e esperar nele, e clamarmos a Ele, como Jesus nos ensina
lá em Lucas 18, naquela parábola, clamarmos por ele dia e noite. Você tem orado por este país, por este miserável país em que nós moramos? Você tem orado por estes homens que estão no poder? Para que Deus tenha misericórdia desse povo que não merece nenhum ato de bondade da parte de Deus? Eu acredito muito, irmãos, naquilo que o servo de Deus, o reformador João Calvino, escreveu, que quando Deus quer punir uma nação, ele dá a esta nação maus governantes. Deus pune uma nação por meio dos seus governantes. Deus abençoa também uma nação por meio dos seus governantes. Parece que o nosso povo já está na punição há muito tempo. Nós estamos fartos disso. Estamos fartos, ó Deus, é esse o clamor do salmista, né? Nós estamos fartos da zombaria, nós estamos fartos daqueles que se sentem impunes, nós estamos fartos de tudo aquilo que eles têm feito livremente, porque eles acham que a justiça nunca irá lhes alcançar. Nós estamos fartos disso. O que é interessante é que o salmista aqui, se você olhar lá para o Salmo 123, olha de novo para o Salmo 123, ele não pede por um novo governante. Ele não ora aí dizendo, Senhor, dá-nos um novo governante, porque ele será melhor do que esse que está aí. Ele não pede isso. Mas o que ele pede aí? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque pedir por outro governante melhor, isso existe? Ele diz exatamente, Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Ele pede por misericórdia, pela compaixão do Senhor. Em certo sentido, ele pede que Deus intervenha na história do seu povo e possa mudar a realidade do seu povo. É isso que ele está pedindo aí. Meus irmãos, se existe uma oração que nós devemos fazer diante dos governos humanos que são corruptos, e todos eles são maus, é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e que nós muitas vezes esquecemos. Venha o teu reino, Senhor. Se os homens maus governam, estão no governo, Senhor, que venha o teu reino. Nós aceitamos o teu governo, nós aceitamos e queremos o teu domínio. Esses dias eu vi o trecho de uma mensagem, eu até coloquei no Instagram, no story do meu Instagram, alguns daqui devem ter visto, em que era um trecho de uma mensagem que um servo de Deus dizia uma verdade que nós como igreja de Deus nunca devemos esquecer. A igreja do Senhor não lambe as sandálias de César. Nós não lambemos as sandálias de César, seja ele quem for. Nós não somos subservientes a governo algum. Nós só seremos obedientes enquanto cidadãos, enquanto eles não ferirem a palavra de Deus. Mas a partir do momento em que eles se levantarem contra a verdade autoritativa da palavra de Deus, de fato, nós seremos, por que não dizer, contrários a qualquer medida que um governo possa lançar. Porque o que deve prevalecer na nossa oração é a oração que Cristo nos ensinou: venha o teu reino. Irmãos, nós já temos um governante, e o nome dele é Cristo. Nós já temos um rei, e o nosso rei é bondoso, ele é misericordioso, ele é grandioso. O nosso rei, nós cantamos aqui hoje nessa noite, ó Rei das Nações. Ele é o Rei das Nações. Nós não precisamos confiar em governo de homens, porque confiar nos governos dos homens, o que nós receberemos é isso que a palavra de Deus está dizendo: o desprezo, o escárnio, a zombaria. É isso que nós esperamos do governo dos homens. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é ter os nossos olhos nas mãos do Senhor e pedir: Senhor, nós estamos olhando para as tuas mãos, aguardando o teu mover na história. Aguardando o teu mover. Eu acho bonita a passagem de Isaías 64, que me veio aqui na memória agora, em que ele diz que quando o povo de Deus nem esperava, Deus desceu. Ele pede: Senhor, quem dera tu fendesses os céus e descesse. Está lá em Isaías 64 isso.
Quem dera tu fendesses os céus e descesse, para que houvesse justiça, para que houvesse de fato a verdade sendo implantada neste mundo. Quando tu fizeste coisa no passado, ele diz exatamente isso, como tu fizeste no passado, quando nós nem esperávamos, tu desceste. É assim que um crente ora. Ele não pede por um novo governo, ele não pede por um novo político, ele não pede por um novo regime, ele não pede por nada disso, ele pede que o Senhor venha sobre esse governo. Nós queremos o teu reino, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, nesta terra, neste país, como é feita nos céus. Aí sim haverá justiça, aí sim haverá um governo justo, aí sim haverá aquilo que nós sonhamos. Meus irmãos, eu quero caminhar aqui para uma conclusão desta mensagem. Eu sei que como brasileiros a nossa alma está farta das afrontas e do desprezo, do escárnio daqueles que governam. E como eu disse no início dessa mensagem, talvez seja um privilégio nosso, brasileiros, para que nós sejamos lembrados dia após dia de que devemos estar aos pés do Senhor clamando por misericórdia. Talvez é isso que Deus queira de nós. Talvez o nosso país nunca será aquele país que nós tanto sonhamos. Talvez o nosso país nunca será aquilo que a gente tanto deseja, almeja. Ou, se tornar um dia, talvez a gente já vai ter ido embora. Minha mãezinha dizia isso, né? Que desde que ela nasceu, o Brasil já era todo arrebentado. E ela partiu e não viu o Brasil melhor. Talvez a gente vá para o mesmo caminho também. Mas eu espero que a gente possa ir de joelhos clamando ao Senhor por este país e pedindo a misericórdia de Deus. Porque é isso que o salmista diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos fartos de tanta afronta. Nós estamos fartos de sermos humilhados. Isso é para nos lembrar, irmãos, que neste mundo não há reta justiça que proceda dos homens. E que por isso nós não devemos colocar nossas esperanças em nada do que vem dos homens. Mas devemos olhar para a Nova Jerusalém. Não diz aí, se você está no Salmo 123, olha o Salmo 122 no verso 5. Nós vimos isso no domingo passado. É na Nova Jerusalém que estão os tronos de justiça de Davi, da casa de Davi. É na Nova Jerusalém que nós encontramos o reino de Deus de modo pleno. É na Nova Jerusalém, no novo céu ou na nova terra, vai dizer 2 Pedro capítulo 3, verso 13, é que habita a justiça. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Quanto aos soberbos, quanto aos governantes deste mundo que agem livremente por não temerem a justa punição que vem da parte do Senhor, no momento oportuno Deus tratará com eles. Nós devemos esperar no Senhor. Devemos lançar isso sobre as mãos do Senhor. No momento oportuno Ele vai agir com eles. Não esqueçamos, irmãos, que o nosso Deus, Ele habita a eternidade. Ele tem a eternidade inteira para lidar com esses homens maus. Ele habita a eternidade. Como é que Deus olha para essa situação? Eu quero finalizar essa mensagem lendo o Salmo 2. Vamos ler lá o Salmo 2? Pensando no seguinte: como é que Deus olha para todo estado de corrupção e desses homens maus que governam de modo opressivo e humilhante a uma nação? Salmo 2 nos ensina sobre isso, no verso 1 ao 6, e eu encerro lendo este texto da palavra de Deus. Por que se enfurecem os gentios? Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? E os reis da terra, olha aí como é que são os governantes dessa terra. Os reis da terra, eles se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Como é que Deus olha para o corrupto, para o ímpio, para o mau governante? Ri aquele que está nos céus, ri-se aquele que está nos céus, que habita nos céus, o Senhor zomba dele. Sabe por quê, irmãos? Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, que é Cristo, sobre o meu santo monte Sião.
O Senhor zomba dos homens maus. Vamos orar, irmãos?